Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Agora a gente retorna para o nosso segundo vídeo do texto Liderança e Comunicação na nossa disciplina de Dinâmica de Grupo e Relações Interpessoais 1. Espera aí que eu esqueci de botar aqui meu marcador, minha canetinha aqui. Só um pouquinho. Aqui. Bom, gente, antes da gente começar, eu só queria falar uma coisa que eu percebi, eu acabei de gravar o primeiro vídeo, né? E estava aqui revendo ele e tal, e eu vi que aconteceu algum bug aqui no meu computador. Vocês devem estar vendo nesse exato momento a mesma coisa agora, que é o fato de que a minha imagem está aqui no canto, né? Deve estar, eu não estou vendo, porque quando eu filmo aqui a minha tela, eu não me vejo na filmagem, né? Por isso que é uma coisa assim meio que tateando. Mas a minha imagem deve estar aparecendo aqui no canto superior direito. Tem aqui um quadradinho, um pedacinho azul aqui na tela, esse pedaço aqui que está aparecendo, né? Isso aqui não deveria estar aparecendo. A minha imagem deveria estar tampando isso aqui, porque é o marcador que eu coloco para saber onde é que vai estar a imagem, né? Deu algum bug aqui no meu computador ou no PowerPoint, eu não entendi ainda o que aconteceu, mas essa tela aqui, que ela deveria estar esticada, essa parte verde aqui, né? Que deveria estar toda esticada, ocupando a tela toda, ela ficou centralizada, por isso que apareceu esse azulzinho aqui, né? Essa parte preta que está aparecendo aqui do lado, eu achei que era só na minha apresentação, mas não, ela pegou na filmagem também. Então, gente, eu não sei o que aconteceu, tá? Tentei aqui mexer, tentei refazer aqui o PowerPoint, tentei fazer, enfim, tentei esticar a tela e não consegui. Bom, paciência, eu tenho que gravar esse vídeo, essa aula hoje, então não vou ter tempo para tentar descobrir o que é que está acontecendo, se é no PowerPoint, se é no meu computador, se é no software aqui que eu estou gravando o vídeo, então não sei o que houve. Então peço desculpa para vocês, mas eu vou ter que tocar assim mesmo, tá? Então o vídeo passado ficou com essa falha aqui, né? Esse negócio azul aparecendo. Esse aqui também, desculpa, né? Mas aí pros próximos eu prometo já tentar ver o que está acontecendo, porque daí com um pouco mais de tempo eu consigo descobrir o que é e contornar. Mas por esse, infelizmente eu vou ter que gravar assim, tá? Mas tudo bem, né? Acho que não atrapalha tanto. Fica meio esquisita essa partezinha azul aqui aparecendo, mas ninguém morre, né? Então vamos lá, gente. Então no nosso último vídeo a gente conversou um pouco sobre a liderança, né? Os aspectos do líder, atributos do líder, né? As características que um líder deve possuir. E uma das coisas que a gente chegou a comentar lá era a respeito da comunicação, né? Lembrando que o líder, né, ele vai exercer a sua liderança a partir de uma relação interpessoal, né, de uma influência sobre os seus liderados por meio da comunicação. Né? Não pelo exercício do poder, pelo exercício da força, né? Mas sim pela argumentação, pelo convencimento, né? E isso ocorre pela comunicação, né? Para que então possa se obter um objetivo em comum, uma meta, né? Ou alguma coisa que o grupo necessite, deseja ou precise, né? Então, basicamente, para que ocorra um processo de existência grupal, eu não vou nem falar de relação de liderança, liderado, não, para que exista, para que o grupo consiga permanecer existindo, é fundamental que exista a comunicação, né, e que seja uma comunicação adequada. Comunicações inadequadas simplesmente destroem grupos, tá? Eu já vi isso acontecer. Eu vou sinalizar aqui alguns problemas para vocês a respeito de comunicação, né? Como é que é a estrutura de comunicação, como é que ela ocorre, quais são os problemas que às vezes ocorrem, e problemas de comunicação geralmente estão na base, tá, de conflitos interpessoais. Vou até usar essa expressão assim, né? Muitas vezes, muitos conflitos que vocês vão amanhã depois vivenciar, ou que já vivenciaram na vida de vocês, né? Como eu disse, vocês já participam de grupos, já participaram de grupos na vida de vocês, vocês já devem ter visto isso, né? Que muitas amizades, muitos grupos simplesmente se desfizeram por problemas de comunicação. E muitas vezes o problema da comunicação não é nem tanto o que foi dito, mas muitas vezes é o como foi dito, né? Não é nem o que, é o modo como a pessoa fala, ou como a pessoa expõe, né? Ou às vezes o modo como a pessoa age em relação a algum conteúdo que tem que ser abordado, né? Então assim, você já deve ter vivenciado isso, já deve ter visto isso. Se não viram, pode ter certeza, vocês vão ver na vida de vocês. Então por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes isso é feito de propósito, às vezes a pessoa quer mesmo fazer o grupo descambar, então ela vai lá e digamos assim, joga no ventilador, né? Vamos usar uma expressão aí chula, né? Coloquial, né? Mas muitas vezes os problemas acontecem realmente sem querer, tá? Porque as pessoas são inaptas, né? Ou às vezes ingênuas no modo como se comunicam, e às vezes acabam
botando o pé pelas mãos e acabando aí às vezes com o funcionamento de um grupo que tinha tudo para dar certo, mas ele para porque as pessoas se comunicam de modo equivocado. Bom, vamos lá. Então, basicamente, né, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência da comunicação no exercício da chefia e da liderança, né? Então, a comunicação, como eu estava falando antes, né, é um instrumento necessário para que o líder exerça a sua liderança. Eu até extrapolo, tá? Não é só para que um líder exerça a liderança, para que o próprio grupo exista, tá? Sem comunicação nenhum grupo sobrevive, tá? Mas efetivamente, o que é comunicação, né? O que é essa coisa que a gente poderia, né, já dando aqui um spoilerzinho, né, tipo algo comum que é relacionado a alguma ação que a gente vai chamar de comunicação, né? Veja, um interesse comum, né, entre duas ou mais partes que levam a uma ação. Né? Isso é a comunicação, é um modo como eu transmito, né, um interesse comum meu, ou como eu realizo um interesse comum meu e do outro, ou de outras pessoas, né, outros integrantes do grupo. Né? Então, quando duas pessoas têm um interesse em comum, esse interesse precisa ser transmitido por meio de um veículo. Né? Então, se eu tenho um interesse comum a uma outra pessoa do meu grupo, né, um outro indivíduo, ou outras pessoas do meu grupo, nós temos um interesse comum, mas esse interesse comum precisa ser levado de uma pessoa para outra, precisa ser clarificado de uma pessoa para outra, e para isso precisa de um veículo específico. Qual é o veículo para fazer isso? É a mensagem. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver isso aqui, ó, que o processo de comunicação ele envolve pelo menos, tem mais coisa, tá? Mas pelo menos isso aqui é o básico. Tem que ter um emissor, tem que ter um receptor e tem que ter uma mensagem, tá? Então, a comunicação ocorre quando se estabelece um contato entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, tá? Não precisa só duas pessoas, quando há uma troca de informações sobre o interesse comum, né? Ó, tem uma troca de conhecimentos, de informação, alguma coisa assim, sobre algo que seja de comum interesse entre as duas partes, as duas ou mais partes, né? Nesse sentido, em tese, a comunicação ocorre quando o interesse comum de um emissor chega a um receptor por intermédio de uma mensagem, né? Então, como eu tinha falado antes, isso aqui é em tese. Por que é em tese? Porque não basta simplesmente um emissor emitir uma mensagem e não basta simplesmente a mensagem chegar no receptor. Tá? Tem mais coisas que envolvem aí, que envolvidas nesse processo. Como, por exemplo, o emissor tem que lançar uma mensagem clara, precisa, né, objetiva, concisa, né, e vai codificar muitas vezes, né, o que está querendo passar para outra pessoa nessa mensagem. Essa mensagem ela tem que chegar no receptor, mas o receptor também tem que ter a capacidade de decodificar aquilo que foi passado na mensagem, né, e absorver aquilo, senão também não ocorre comunicação, né, apenas simplesmente uma troca de mensagens, mas a comunicação efetivamente não ocorre, tá? Então, como está aqui, ó, porém, não basta falar e escutar, tá? Não é só eu falando e o outro ouvindo, e uma mensagem ali no meio, né? Porque está sendo falado e a mensagem. Não é só isso, tá? Porque se fosse só isso, era tranquilo, mas não é só isso para garantir a comunicação. É preciso que ocorra, ó, uma compreensão, que o interesse em comum seja alcançado. Se o interesse em comum não é alcançado, ou seja, se o meu receptor aqui ele não consegue compreender, codificar aquilo que eu coloquei na mensagem, não ocorre a comunicação. Tá? Então, para que ocorra a comunicação, é preciso que exista o emissor, é preciso que exista a mensagem, é preciso que exista o receptor, mas, sobretudo, que haja uma compreensão aqui. Tá? E aí, com a junção desses 4 elementos, a gente vai poder dizer, então, que realmente ocorreu uma comum ação, né? Uma comunicação. Só vou falar uma coisinha aqui antes, assim, ó. Existem muitos problemas, tá, que interferem aí em relação às comunicações. E, geralmente, os problemas de comunicação estão muito relacionados com a mensagem, tá? O modo como a mensagem é transmitida, problemas na transmissão da mensagem, problemas na recepção da mensagem. Geralmente, o grande problema, na maioria das vezes, ele está ocorrendo aqui. Só que assim, muitas vezes as pessoas acham que o problema é a mensagem, mas só que o problema não é bem a mensagem. Geralmente, o problema está aqui, ó, no emissor. Porque se eu sou a pessoa que vou emitir uma mensagem para um receptor, seja ele quem for, tipo um liderado meu no meu grupo, não
não é simplesmente eu falar e o outro que me entenda, tá? É obrigação minha garantir que o que eu vou estar falando, ou o conteúdo que eu vou estar transmitindo, seja acessível à pessoa que vai estar recebendo. Então, eu que vou estar emitindo a mensagem, eu que vou estar emitindo o comunicado ou alguma coisa assim, eu tenho que conhecer, sobretudo, o meu receptor, tá? Para saber se aquele tipo de códigos que eu estou utilizando, vamos usar essa expressão, ou linguagem que eu estou utilizando, ela é passível de ser codificada por ele, né? Vou usar um exemplo fácil. Vocês já devem ter visto na televisão, ou às vezes na internet hoje em dia, aí, né, tipo assim, entrevistas, geralmente, tipo assim, médicos, por exemplo, né? Ou então alguém da área de software, por exemplo, quem está dando uma entrevista numa televisão ou para um canal aí de YouTube, né, que não é de canal específico, é cultura geral, jornalismo, alguma coisa assim, e aí alguém pergunta lá alguma coisa para a pessoa que está sendo entrevistada, e a pessoa simplesmente responde uma resposta extremamente técnica, com termos técnicos, aquela coisa assim, completamente, quase que um outro dialeto, né? Um novo idioma, né? E tipo assim, olha, tô aqui falando, e às vezes a pessoa até fala assim, para dar aquele ar de superioridade, aquele ar de que tem um conhecimento a mais, né? Que ela sabe mais do que os outros, sabe? Então abusa ali da tecnicidade nos termos, né? É uma exatidão profunda. Ou às vezes o pessoal do direito também, a gente vê isso aí, juristas, né? Falando assim. Horas, mas para quem é que você está falando? Você está falando, por acaso, para um público especialista na área? Não, você não está falando para um público especialista na área. Você está falando para o povão, você está falando aí para dona de casa, né? Você está falando para o pessoal que trabalha em outras coisas. Então, o linguajar que você vai utilizar não pode ser um linguajar técnico, tem que ser um linguajar coloquial, tem que ser um conteúdo sendo transmitido numa mensagem, ou seja, num sistema de códigos, né, numa linguagem que o teu receptor compreenda, né? Não adianta eu chegar numa entrevista que está sendo dada por uma rede aberta de televisão, por exemplo, que vai passar na televisão de todo mundo, e usar termos que o meu receptor vai ouvir e vai dizer assim, tá bom. E você pergunta para ele o que o outro falou, eu não sei, falou que tal coisa, tá, mas o que isso significa? Não tenho a menor ideia, né? Isso não é culpa do receptor, né? Isso basicamente, e também não é culpa da mensagem, né? Basicamente isso aqui é culpa do emissor que escolheu os signos errados para efetivamente estar ali transmitindo o conteúdo que ele está querendo transmitir, tá? Então, via de regra, gente, eu sei que pode ter problemas tanto no emissor, pode ter problemas tanto na mensagem, pode ter problemas tanto no receptor. Mas desses três elementos aí, o principal responsável é o emissor. E aí, como a gente está falando de questões relacionadas à liderança, o principal responsável, né, jogando aí por causa da liderança, é o líder, né? O líder tem que conhecer quem são os seus subordinados, tem que saber como que as pessoas que estão sob a sua chefia, sob a sua liderança, pensam, sentem, reagem, entendem, e usar modos para que se possa fazer compreender perante os seus liderados ali, porque senão, de novo, né, tá brincando de reizinho, né? Eu venho aqui, falo, dou um comunicado, faço e vocês aí que se virem para fazer aquilo que eu, né, tô querendo. Então, não é assim que a coisa funciona, tá? Então, sim, existem problemas tanto no emissor, existem problemas tanto na mensagem, tanto no receptor, mas, de grosso modo, né, o grande responsável por esse sistema aqui todo funcionar vai ser o emissor, tá bom? Então vamos lá. Então quando o emissor, né, quando o emissor e o receptor não têm interesses em comum, não há comunicação, né? Claro, tem que ter uma ação em comum, tem que ter um interesse em comum. Se o emissor ele tem um interesse, e o comunicador e o receptor têm outro interesse, né? Acontece isso aqui, ó. Cada um ouve o que quer, ou cada um fala o que quer, ou um fala o que quer, o outro ouve o que quer, porque as pessoas não têm interesse em entrarem, né, elas não têm vontade de terem um interesse em comum, elas não têm vontade de terem um entendimento em comum. Então quando um não quer, dois não brigam, né, mais ou menos isso aqui, quando um não quer, dois não se comunicam, né? Não é só os dois não terem interesse comum, basta um não estar querendo a conversa, que simplesmente a comunicação não vai acontecer. Pode até ter a mensagem, pode ter uma recepção de mensagem, pode ter uma emissão de mensagem, mas não vai acontecer comunicação, tá? Quando o emissor e o receptor possuem um interesse em comum, né, ou seja, ambos estão querendo efetivamente, né, se comunicar, ambos estão querendo efetivamente trocar, né, informações, trocar conteúdos, mas por alguma razão a comunicação não ocorre, então o problema está localizado no terceiro elemento, ou seja, na mensagem.
tá? Partindo aqui, né, do pressuposto, que foi aquilo que eu falei antes, né, de que o comunicador, o emissor, ele está querendo se comunicar, ele tem interesse comum, ele buscou usar uma linguagem adequada, buscou usar meios adequados para transmitir a mensagem. O receptor, ele tem interesse, ele quer compreender, ele quer receber a mensagem, ele tem interesse em trocar com o receptor, mas mesmo assim alguma coisa atravessou aí, a comunicação não aconteceu, então unicamente o problema ele tem que estar efetivamente na mensagem, né? Então, assim, os principais problemas em torno da transmissão das mensagens são basicamente a filtragem, o ruído e o bloqueio, tá? Esses são os 3 elementos que basicamente barram as comunicações quando a gente está falando no sentido aí da mensagem, tá? Então, quando existe a filtragem, significa que a comunicação ocorreu, quer dizer, não ocorreu, né? Ou melhor, ocorreu, mas foi em partes, né? Porém, de uma forma distorcida, pois a mensagem é recebida apenas em parte, aqui, né? Foi uma parte da comunicação que ocorreu. A outra parte foi filtrada. Um exemplo, assim, basicamente, quando você está numa instituição muito hierarquizada, por exemplo, e um chefe lá da gerência, ele passa um comunicado para a empresa como um todo, né? Mas ao passar esse comunicado, ao invés de fazer o comunicado direto, né, ir lá e fazer um comunicado falando, né, fazendo uma reunião e comunicando, ele passa para os seus subordinados, né, tipo, a presidência passa para a gerência e a gerência vai ser responsável ou para as várias gerências, né? E as várias gerências são responsáveis por comunicar para o resto da empresa, por exemplo, né? Ora, às vezes o que um presidente lá, né, um diretor fala, assim, olha, a gente tem que aumentar a produção porque efetivamente a gente está ficando para trás em relação à concorrência e a concorrência está levando o mercado e se a gente continuar como está, efetivamente a gente vai ter que fechar a fábrica e muita gente vai ser demitida, por exemplo, né? Aí o cara fala isso. E o gerente lá, ou porque por algum problema, de alguma situação, ou né, porque não compreendeu direito, ou não prestou atenção, o que seja, quando ele transmite a mensagem, ele simplesmente diz, olha, temos que aumentar a produção ou todo mundo vai ser demitido. Veja que uma parte da mensagem foi tirada, né? Houve uma filtragem aqui, né? Ele não colocou porque a gente tem que aumentar a produção porque a concorrência está tomando o nosso mercado. E se a concorrência estiver tomando o nosso mercado, a gente vai quebrar. Basicamente essa é a mensagem. Mas como ela foi transmitida, basicamente aparece que foi assim, ou vocês trabalham mais, ou o nosso chefe vai demitir vocês. Como se fosse um problema do chefe para com os empregados. E não é. O problema é de que, olha, temos uma realidade de mercado, ou a gente melhora a nossa competitividade no mercado, ou efetivamente a gente vai ter que fechar a loja, né? Então veja, isso aqui é um problema. Uma parte da mensagem foi filtrada. Então, quando o emissor emite a mensagem, no meio do caminho acontece alguma coisa, né? Tipo, não é um gerente, uma coisa assim, filtra alguns elementos, às vezes intencionalmente, às vezes não intencionalmente, geralmente é não intencional, né? Quando a pessoa faz intencional é porque tá de sacanagem, né? Mas assim, geralmente é não intencional, ela filtra, retira alguma parte da mensagem e o que chega no receptor final é uma parte fragmentada, né? E isso, obviamente, que vocês podem compreender aqui por um exemplo que eu dei, acaba com a comunicação, porque a pessoa disse uma coisa, mas o receptor final entendeu outra, né? Porque houve um problema na transmissão da mensagem, tá? Outro tipo de problemas na mensagem é o ruído, né? Então, quando a comunicação é distorcida ou mal interpretada, diz que ocorreu um ruído na comunicação. Nesse caso, o receptor recebe, na verdade, outra mensagem, né, que não a que foi emitida pelo emissor. Isso aqui é o básico. Vocês já devem ter brincado quando eram crianças, daquele telefone sem fio, né? É quando alguém lá fala alguma coisa e vai falando de um para o outro, quando chega lá no final a mensagem é totalmente diferente, né? Vocês já devem ter brincado disso quando eram crianças, né? Mas é a mesma coisa que acontece aqui, ó, né? Pegando o exemplo aí da empresa, como eu estava falando no caso anterior ali, imagina um presidente, um diretor que passa um comunicado, né? O presidente passa um comunicado para o diretor passa o comunicado para o gerente passa o comunicado para o supervisor passa o recado para o chefe de setor passa o recado para... Então, você, quando chega no final, né? Tem até aquele ditado, né, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? A pessoa vai aumentando a mensagem, quando chega lá no final está completamente distorcido em relação àquilo que saiu no início, né? Então,
Isso aqui é muito comum mesmo, tá? Em empresas. Tipo, não saem comunicados oficiais, não sai uma lista, né, um boletim, um memorando, uma coisa assim que vai ser lá aficionado no mural onde todo mundo vai ler, né? Basicamente, às vezes são conversas que se tem, às vezes até de corredor, né? Às vezes não é coisas até nem oficiais, é um desabafo extraoficial, né, de alguém que está numa gerência acima, tal, alguém ouve e aí se passa para uma outra pessoa, que passa para outra pessoa. No final, gente, tá um inferno, né, na empresa, né, nos setores como um todo, tá? Então, basicamente, é muito comum vocês vão ouvir essa expressão, tem que eliminar os ruídos, né? Tem que acabar com os ruídos. E como é que você geralmente diz pro pessoal assim, para minimizar os ruídos? Vá nas fontes oficiais, né? Não acredita naquilo que o pessoal disse, vai direto lá na fonte. Então, se estão dizendo que o RH está falando que vão demitir pessoas, peraí, estão dizendo quem disse, quem falou, não interessa, vai diretamente lá no RH e pergunta, vão demitir as pessoas, né? Não é assim, aí vai perguntar. Mas entende? Você tem que ir diretamente, às vezes, na fonte para saber se a mensagem que você está recebendo realmente é verdadeira. Porque, de modo geral, o que ocorre, principalmente em organizações de modo geral, tá? Ruídos. Né? O pessoal foi numa reunião, aí foi comunicado alguma coisa nessa reunião, comunicado verbalmente, né? O cara sai da reunião, ele não passa a mensagem, ele já passa a interpretação dele da mensagem. Né? Vamos ter que trabalhar mais. Meu Deus, vamos ter que trabalhar mais. E aí já chega no outro com uma conotação, com uma carga que é dada pela interpretação da pessoa que passou ali, né? Fez um ruído na mensagem, tá? Então, geralmente, o que acontece quando vem um ruído, né? Na filtragem, o que acontece a pessoa recebe a mensagem parcialmente, né? No ruído, é o contrário, você recebe, às vezes, até muito mais do que a mensagem inicial, ou talvez até uma mensagem completamente diferente, né? E o terceiro elemento é quando existe bloqueio. O bloqueio é quando, efetivamente, a pessoa não recebe a mensagem, né? Então, no caso da mensagem não ser recebida pelo receptor, a comunicação é literalmente interrompida. E, nesse caso, diz que ocorreu um bloqueio de comunicação. Geralmente, o bloqueio de comunicação é porque você utiliza veículos equivocados para transmitir a mensagem, tá? Então, sei lá, às vezes é muito comum a gente ver comunicado, às vezes, de governo, por exemplo, né? De setor público, né? Eles fazem comunicado, às vezes, via diário oficial, né? Quem lê diário oficial? Né? Então, muitas vezes você é notificado, olha, você, né, tipo o governador, o prefeito, ou um órgão qualquer aí da administração pública, ele emite uma normativa, por exemplo, ele muda uma regra, muda uma lei, alguma coisa assim, e ele publica lá no Diário Oficial, né? E aí depois vem um fiscal lá, vem alguém te exigir alguma coisa, e aí você fala, mas eu não estou sabendo. Mas como você não está sabendo? A lei foi mudada lá e tal, mas eu não estou sabendo. Eu não fui comunicado. Aí o cara vira para você e fala assim, não, mas foi publicado no Diário Oficial. Né? Que é isso que foi publicado no Diário Oficial? Não, você tinha a obrigação de saber, você tinha a obrigação. Mas na prática, gente, vamos lá. Quem é que lê isso? Né? Quem é que lê Diário Oficial? Ninguém lê. Ninguém acorda de manhã e vai lá e fica lendo Diário Oficial. A não ser que você seja da área do direito. Né? Se você é da área do direito, você faz isso. Mas se você é uma pessoa que não é desse campo, ninguém faz isso. Né? Então, por exemplo, eu sou contra esse tipo de comunicação, às vezes comunicações oficiais, né, de governos e tudo mais, porque você está utilizando o veículo errado para transmitir a mensagem. Então, quando você utiliza o veículo errado, a mensagem simplesmente bate e volta, como está aqui, ó, e aí o receptor não recebe. Tá? Então, basicamente, né, problemas de comunicação relacionados à mensagem. Filtro, né? A pessoa recebe parte da mensagem, ruídos, a pessoa recebe coisas a mais ou às vezes até outra mensagem, e bloqueio quando efetivamente o indivíduo, o receptor, nem chega a receber a mensagem. Tá? Então aqui ó, é possível perceber que um dos problemas básicos de comunicação é que nem sempre o receptor capta a mensagem, estava falando agora, exatamente como ela foi enviada pelo emissor, né? Então, problemas ali na transmissão da mensagem. Nossas necessidades, valores e preconceitos podem fazer com que aumentemos, né, ou diminuamos a mensagem, dependendo de quando, onde ou de quem emite, ou também de como ela é emitida. Né? Uma das funções do líder, então, em um grupo é buscar maximizar a comunicação, intervindo diretamente sobre os membros do grupo ou facilitando os canais de comunicação entre esses, dependendo das tarefas que precisarão ser realizadas. E aqui está uma coisa interessante, tá? Quando a gente está falando aí de líder, não é apenas o líder que se comunica no grupo.
né? Então, quando essa questão de comunicação não é só o líder garantir que ele está fazendo uma comunicação adequada para com o grupo, ele também precisa garantir que o grupo está se comunicando adequadamente entre eles, né? Aqui, digamos assim, os grupos, aqui está falando de grupos médios, grandes, até como uma empresa, né? Uma instituição qualquer. Você não tem como efetivamente se só querer ou só achar que a instituição vai funcionar se você estiver fazendo a comunicação adequada para com os seus subordinados, mas eles entre si estejam fazendo uma comunicação errada, tá? Muitos conflitos interpessoais, muitos conflitos de relações, muitas tensões dentro dos grupos, elas vão ser criadas e poderiam ser evitadas se o líder efetivamente treinasse, né? Ou se o líder efetivamente cuidasse para que a comunicação entre os integrantes do grupo ocorresse de um modo mais adequado, tá? E aí, para isso, você pode fazer 3 coisas. Você pode fazer o treino da emissão, né? Treinar as pessoas para emitir corretamente a mensagem. Você pode fazer um treino, uma capacitação, uma dinâmica que seja para que as pessoas elaborem adequadamente uma mensagem, né? Por exemplo, assim, usando uma linguagem que seja compreensível pelo teu receptor, ou pelo menos muitas vezes usar a norma culta da língua portuguesa, né? E não ficar usando gírias, jargões e coisas assim. E também você pode fazer o treino do receptor, como que o receptor ele pode auxiliar para que a comunicação ocorra, né? Esse tipo de coisa aqui, gente, eu vou até dar um toque assim para você, para quem amanhã depois for trabalhar no campo das organizações e coisa assim. Geralmente, tá? Quando você detecta problemas de comunicação, já é um pouco tarde, vamos dizer assim. Então, essas questões, porque assim, quando você vai fazer alguma coisa para ensaiar ou para melhorar ou para otimizar a comunicação do grupo, muitas vezes o grupo já está com um ranço um do outro, as pessoas já estão com ranço uma das outras, e aí até as pessoas acabam identificando, tá vendo, então o problema daqui tá porque o fulano sempre faz assim, porque o Beltrano sempre faz daquele jeito, e às vezes isso é problemático trabalhar, tá? Então, assim, uma das coisas que se amanhã depois vocês forem ser psicólogos organizacionais, for trabalhar em empresas, com equipes, coisas assim, umas coisas que eu aconselho vocês é já de antemão prevenir isso, e de tempos em tempos fazer pequenas capacitações, pequenas dinâmicas de grupo, coisas assim, para treinar comunicação, tá? Porque assim, isso evita do problema se instaurar e daí você depois ter que fazer coisas para consertar o problema, tá? Às vezes são coisinhas simples, coisinhas pequenas que dá pra gente fazer e melhorar o fluxo de informações aí dentro de uma equipe, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, o treino para a emissão. Então, o líder precisa enfatizar aos membros do grupo a importância de se cuidar com as palavras, ideias, sentimentos que serão enviadas para outras pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção disso aqui, ó, tá? Sentimentos que serão enviados para outras pessoas. Geralmente isso aqui é o quê? É o modo como você emite a mensagem. Foi aquilo que eu falei, não é tanto o que você fala às vezes, mas é o modo como você fala. É aquela careta que você faz. Não, você sabe, né? Aquela coisa assim, tipo aquela levantadinha de sobrancelha, aquela franzida de testa, ou então, sabe, um tom muito formal, quase que pegando a ironia, né? Se remetendo a outra pessoa de um modo formal demais. Não, a gente é uma equipe aqui, todo mundo é parceiro, todo mundo é junto. De repente a pessoa começa a se referir ao outro por títulos, né? Títulos que a pessoa tem, né? Sabe, pra que isso? Pra que essa formalidade? Então, tá passando um sentimento aqui. E às vezes o outro, o receptor, né? Porque a mensagem não é só o conteúdo, né? Ou melhor, a linguagem não é só a questão falada, né? A questão escrita, muitas vezes. É também toda uma linguagem corporal, né? Toda uma linguagem, às vezes, gestual, né? Então, assim, toda uma formalidade ou não formalidade de algum evento. Então, tudo isso é mensagem. E muitas vezes o receptor que está lá, a pessoa que está emitindo, às vezes faz de propósito, né? Mas, às vezes, o receptor que está lá recebendo percebe isso. Percebe que você disse, nossa, você fez um bom trabalho, mas toda a tua linguagem corporal está falando babaca, né? Tá falando assim, você fez melhor, você fez bem, mas todo mundo sabe que isso aqui é uma porcaria, sabe? E a pessoa pega, né? E isso acaba com comunicações, tá? Com grupos, na verdade, né? Nem com comunicação, acaba com grupos, tá? Então, o importante, principalmente no treino da emissão, não é só o que dizer, mas principalmente
como dizer, tá? Então, outro elemento aqui, né? O líder também precisa incentivar os membros do grupo a melhorar a sua própria percepção das reações emitidas pela outra pessoa, né? Porque às vezes você está ofendendo alguém, você está humilhando alguma pessoa e também não percebe, né? O cara está dando sinais claros ao receptor de que não está gostando de ouvir aquilo e você continua insistindo. Aqui que eu estou falando, que eu falei antes aqui, é de alguém que intencionalmente dá aquela cutucada, fala com ironia, fala com sarcasmo, né? Ou fala de algum modo para pisar mesmo no outro, mas aqui muitas vezes a pessoa ela é meio tancinha e ela tá mesmo falando coisas que tá incomodando o outro, mas ela não tem a capacidade de perceber que o outro tá incomodado. Acontece. Então também precisa se treinar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas tenham uma visão melhor do outro, porque muitas vezes o outro, assim, o outro também está se comunicando com a postura corporal, às vezes está dizendo muito mais do que, e o silêncio dele está falando muito mais do que se ele falasse alguma coisa. E se a pessoa que está emitindo a mensagem não percebe isso também, ela pode continuar ali insistindo em fazer alguma coisa que está prejudicando a relação, né? O líder também precisa incentivar seus liderados a utilizarem uma linguagem comum a todos, ou pelo menos que cada um tente garantir ao máximo que a linguagem que será utilizada é assimilável por aqueles que está ouvindo, aquele que está ouvindo. Era aquilo que eu tinha falado antes, né? Que olha, se você vai emitir uma mensagem, se você vai começar a comunicação, é obrigação sua saber, entender como é que o teu receptor pode receber aquela mensagem. É obrigação sua tentar buscar uma linguagem, um conteúdo, um modo de transmitir a mensagem que seja mais adequado possível para quem é receptor, tá? Então não é simplesmente assim, eu falei e ele que entenda. Não é assim. Então, basicamente, as pessoas que vão emitir, principalmente assim, escritas, né? Tem que usar uma linguagem que a outra pessoa compreenda. Foi aquilo que eu tinha dito antes ali. Evita-se gírias, evita-se abreviações, dá-se preferência pelo uso da norma culta da língua portuguesa, né? É claro que você vai emitir um comunicado, às vezes de um setor para o outro, não precisa escrever Vossa Senhoria, né? Que também parece sarcasmo, parece, né, ironia, né? Mas é você saber, sabe, escrever uma frase certa, né? Sujeito predicado, tal, a construção adequada, o uso adequado das palavras, né? Que seja compreensível a todo mundo, né? Então, outro fator importante na comunicação é emitir a mensagem no momento oportuno. Isso aqui também é importante, tá? De nada adianta tentar falar sobre a importância de se dedicar ao trabalho em uma empresa para um empregado que acabou de sofrer um corte das suas comissões, por exemplo. Então, saber o que falar, como falar e também quando falar, né? Tem horas e horas para você fazer um comunicado, né? Então, esse exemplo aqui, por exemplo, tentar fazer uma comunicação com uma equipe lá de trabalho, dizendo, olha, todo mundo tem que vestir a camisa da empresa e trabalhar um pouco mais, né? Dar um pouco mais aí do sangue para a gente conseguir bater metas e tal. Logo em seguida o pessoal ter uma comissão cortada porque de repente não fez alguma coisa ou não alcançou algum objetivo, não é a hora certa, né? Esse pessoal não vai estar com bom humor para receber a mensagem, né? E lembra aquilo que eu falei um pouco antes aí, né? Para ter a comunicação tem que ter um interesse comum, um querendo falar e um querendo ouvir, porque se um não está querendo ouvir, você vai falar, aí vai estar o bloqueio ali, né? Você vai falar, vai bater na pessoa e vai voltar, tá? Então, outro elemento que, né, além do treino da emissão, também é possível fazer o treino da recepção, tá? E como é que é isso? Então, o líder precisa incentivar os membros do grupo a sempre emitirem o mais claro possível, de modo mais claro possível, feedbacks daquilo que receberam como mensagem. Emitir feedbacks claros e verdadeiros após cada recepção de mensagem facilita o emissor a percepção de que está emitindo uma mensagem de forma clara e precisa. Era aquilo que eu tinha falado antes ali, né? Enquanto às vezes um está falando ali sem querer, sem perceber que está incomodando o outro, né? Que está ofendendo o outro muitas vezes. Se o outro também não dá um feedback adequado, claro, preciso, não agressivo, né? Também. Às vezes o outro continua, e não é por maldade, é porque realmente ele não está percebendo. E ele não está percebendo porque ele não está conseguindo captar o feedback de que não está agradando. Então, uma das coisas que a gente precisa sempre também agir, praticar, treinar, né, quando se está trabalhando com grupos, é que as pessoas tenham um grau de honestidade, de clareza, né, e de colaboração em dar feedbacks em relação as mensagens que estão recebendo, até para que o outro possa realmente saber se o que ele está falando está efetivamente sendo compreendido pelo receptor, tá? Para melhorar a recepção da mensagem e ampliar a possibilidade de sucesso da comunicação, também é importante que se desenvolva a empatia, né? Buscar sentir o que o emissor está querendo dizer, ou seja, ter a boa vontade, né? Muitas vezes também
as pessoas querem que tudo venha de bandeja. Então, do mesmo modo como é obrigação do emissor tentar compreender como, quem é o receptor e tentar adequar a sua linguagem, a sua mensagem à compreensão do receptor, também é importante que o receptor tenha uma boa vontade e queira também, muitas vezes, compreender aquilo que o emissor está falando, né? Isso aqui é bem comum, gente. Por exemplo, quando você vai num outro país, eu me lembro assim que o pessoal que é estrangeiro fala muito bem do brasileiro, por exemplo, que o brasileiro é aquele cara que alguém vem aqui e mal fala o nosso idioma, né? E o brasileiro fica incomodado, ele fica querendo entender o que o outro está querendo dizer para poder ajudar a pessoa, tal. Isso é bem característico do brasileiro, né? Um dos pontos positivos da nossa cultura, né? Ele fica prestando atenção, não é tipo o cara vem aqui e fala e a gente, olha, não fala a minha língua, dane-se, né? Não, a gente fica tentando entender e chama um para, olha, você tem que falar tal. A gente faz esse movimento. Diferente de outros países, que eu não vou citar nenhum nome aqui para não lembrar ninguém, mas a gente sabe que tem países que pessoas que você chega lá e se você não fala o idioma do país, o cara simplesmente levanta o nariz, vira e vai embora e pronto, né? Não quer nem saber de você, ou seja, nem se esforça um pouquinho para tentar entender o que o outro está querendo dizer, perceber que a pessoa está indo com um problema, algumas vezes, alguma situação, né? Então essa sensibilidade aqui, de buscar empatia, é algo que no Brasil é meio sossegado, porque nós somos assim, né? Mas assim, sempre é bom treinar, buscar e enfatizar um pouco isso na equipe, para que, olha, tenta às vezes entender o que o outro está querendo colocar, porque às vezes também ele pode estar com um problema de se expressar, né? Bom, e do mesmo modo daí, como existe, né, o treino aí sobre a emissão e o treino sobre a recepção, um líder, né, ou alguém que está no comando de uma equipe, ele também pode atuar sobre a própria transmissão, tá? Os canais de transmissão da mensagem. Então tá aqui, para agir sobre os canais, o líder pode interferir nas formas como a transmissão circula, a transmissão ou seja, da circulação das mensagens, tá? Principalmente aqui quando a gente está falando em organizações, tá? Instituições. Então, o líder precisa esclarecer a seus liderados sobre a importância das mensagens serem as mais diretas, claras e simples possíveis, né? Então, de novo, né? Por isso que sempre, por exemplo, né, o linguajar correto, evitar gírias, evitar jargões, a não ser que você esteja falando para um público que compreende mais com gíria, né? Por exemplo, você está falando às vezes com um adolescente, um grupo de adolescentes, talvez seja mais conveniente você tentar usar uma gíria, uma coisa assim, mesmo às vezes correndo o risco de parecer meio tiozão querendo dar uma de gurizão, né? Mas às vezes é melhor você fazer isso do que às vezes usar um linguajar muito técnico e o guri não te entender, né? Mas via de regra, né, sempre dê preferência à utilização da norma correta, da norma culta da língua, né? Possíveis, né? Daí a importância de se adequar à linguagem do receptor. O líder precisa, sobretudo, evitar que mais de uma mensagem esteja em circulação ao mesmo tempo, isso aqui é importante, tá? Para assim impedir que ocorram ruídos na comunicação e que os receptores não recebam outras mensagens que aquelas enviadas inicialmente. Então, muitas vezes também problemas em empresas, em setores, né? Que às vezes as mensagens estão disparadas em 2 lugares diferentes. Isso é um problema, né? Para isso que existem hierarquias nas instituições, por isso que existem meios oficiais de comunicação, né? Então, se a coisa não veio de um e-mail oficial, não veio de um memorando, você precisa já instruir o pessoal para, olha, só leve em consideração em relação àquilo que chega a você oficialmente. O que não chega até você oficialmente, desconsidera, né? Em caso de comunicações faladas, também é importante que o líder instrua seus liderados a utilizarem gestos, posturas, tom de voz, ritmo e entonação apropriados no ambiente e ocasião em que a comunicação está sendo realizada. Isso aqui é um pouco daquilo que eu tinha falado antes lá, né, do como você fala, né? Tom de voz, ritmo, timbre, postura, né, postura corporal, expressões faciais, tudo isso daí interfere, tá? Dependendo do objetivo que se quer alcançar no grupo, o líder poderá modificar essa rede de comunicação, fazendo com que o grupo se torne mais eficiente para realizar determinadas tarefas. Aqui agora eu vou mostrar para vocês estruturas de comunicação, ou seja, estruturas de transmissão de mensagem, mas isso aqui obviamente se aplica para instituições, tá? Não é tipo assim um pequeno grupo de 10 pessoas que isso aqui ocorre, não, isso não acontece. Aqui, o exemplo que eu vou estar passando para vocês aqui, entende que melhor, passando aqui não, já está lá no texto, vocês já viram, né?
esses exemplos dizem respeito a comunicações institucionais, tá? Empresas, organizações, que aí que é onde pode ser construído um modo de transmissão de informações, transmissão e recepção de informações, que aí você pode fazer essas estruturas para facilitar a comunicação dependendo da tarefa que tem que ser realizada. Tá? Em pequenos grupos informais, isso não acontece, tá bom? Isso aqui é realmente para questões institucionalizadas, tá? Então aqui, formas de comunicação em grupos para diferentes tarefas. A tendência natural é que todos os membros de um grupo se comuniquem entre si, como mostra a figura abaixo, chamada de canais abertos. Então assim, um grupo comum, né, vai ter, de novo, o líder, né, isso que foi o grupo informal, o pessoal do churrasco lá, né, o pessoal do jogo de futebol da quarta-feira, né, esse pessoal aqui vai ter, basicamente, alguém que vai ter um destaque maior como liderança, o grupo entre o pessoal, e todo mundo vai falar com todo mundo. Né? Não existe hierarquia na transmissão e recepção de mensagens, por exemplo. Né? Todo mundo fala com todo mundo, então é um grupo informal, é um grupo aberto, é um grupo inclusive bem coeso, porque quanto maior o grau de comunicação entre os elementos, mais coeso o grupo se torna. Tá? Então, essa estrutura de rede de comunicações é considerada uma boa rede para atividades que se dispõem a bastante tempo para solucionar a tarefa proposta ao grupo, bem como quando a tarefa requer criatividade ou um pensamento menos lógico. Bem como quando... Tem dois bem como aqui. Quando se deseja aumentar o grau de afetividade do grupo. Então, veja, se amanhã depois você for um líder, né, de um grupo, de trabalho qualquer, existe passam para vocês uma tarefa onde você tem tempo para resolver, tá? Não é uma coisa assim que tem que ser para ontem, não, tem tempo, tem um problema mais, todo mundo tem que pensar, tal. Você exige uma solução às vezes muito mais de intuitiva, não vou dizer afetiva, que intuitiva do que lógica, embora também lógica também funcione, tá? E você quer inclusive melhorar o grau de entrosamento entre o grupo. Esse tipo de comunicação é melhor, porque quanto mais disseminada a comunicação, quanto mais distribuída for e a troca de informação entre os indivíduos, melhor, mais o grupo cresce, mais o grupo ganha, tá? E maior a chance de vir uma ideia nova, vir alguma ideia, ver alguma coisa criativa para você resolver o problema que você tem. Tá? Mas basicamente isso aí tem que ter tempo. Então são tarefas, situações que você ok, né? Não é uma aceleria desatada, não é uma coisa emergencial, não é uma coisa que exija um ponto certo, uma coisa exata que tem que ser feita, porque do contrário aí precisa de uma outra estrutura de comunicação. Mas nesse sentido, esse é sempre o melhor sistema de comunicação, onde todo mundo fala com todo mundo, tá? Desde que, de novo, tenha tempo, né? E seja principalmente aí uma tarefa que exija uma resolução mais voltada pela criatividade, pela intuição, tá? Do contrário, quando você tem que tomar uma decisão rápida, objetiva e definitiva, vamos dizer assim, aí talvez seja melhor você fazer o sistema de comunicação ao contrário, como é, por exemplo, esse aqui, tá? Quando a natureza do objetivo a ser alcançado pelo grupo é justamente o contrário, uma outra rede de comunicações mais centralizadas pode ser útil, como mostra a estrutura abaixo denominada roda. O que é essa estrutura aqui, a roda? Veja que nessa estrutura aqui, os membros do grupo nem se comunicam entre si, né? Cada um só se comunica com o líder, né? Então aqui é um tipo de comunicação altamente hierarquizada, altamente centralizada. Quando que uma situação como essa pode ser adequada? De novo, quando você tem pouco tempo para tomar decisão, então o chefe tem que tomar decisão. Compra, vende, faz, não faz, eu tenho que tomar decisão agora. Então eu não tenho tempo para discussões, eu não tenho tempo para o pessoal refletir, eu preciso de uma informação, rápida e eu tenho que tomar decisão. É bem comum, para vocês entenderem, como ilustração, por exemplo, imagina um comandante militar num campo de batalha, né? Ele não tem tempo para, bombas explodindo para tudo quanto é lado, ele tem que tomar uma decisão, ataco ou fico aqui, né? Eu recuo, o que eu faço? Eu não tenho tempo para ficar ouvindo um cara que está lá no outro lado do campo de batalha, ele falar com um cara que está lá na retaguarda e mandar um rádio para o cara que está lá e vamos tocar umas ideias. O que vocês acham, pessoal? A gente deve avançar, deve ficar... Não tem tempo, né? O pau tá atorando, tem bomba caindo. Então o cara tem que tomar decisão rápido. O que ele faz? Ele ouve um, ouve outro, decide. Se a decisão vai ser a mais adequada ou não, paciência, mas não tem tempo. É melhor tomar uma decisão errada do que não tomar uma decisão, porque não tomar uma decisão já é a decisão errada. Porque se você continuar ali
pensando no que você vai fazer, explode uma bomba na tua cabeça. Então, em situações desse tipo, onde se exige uma tomada de decisão rápida, lógica, né? Principalmente a questão da rapidez, eu tenho que tomar a decisão para ontem, não tenho muito tempo, então não dá para você ficar botando todo mundo para dialogar, né? Então você tem que realmente ouvir um, ouvir dois, ouvir três e decide, né? E aí, de novo, né? Você é o líder, você está aí para isso, né? Você está aí para tomar decisão. Então, né, se você não quer ter esse peso, não pega a liderança, né? Sabe como é que é? Aquilo que eu tinha falado lá no outro vídeo, lá dos problemas de você ser líder. Bom, né, esse modelo de rede de comunicação totalmente centralizada no líder é indicado para ser utilizado em situações nas quais não se dispõe de muito tempo para tomar decisões, né? Bem como quando a tarefa exige um tipo de raciocínio mais lógico formal. Nesse tipo de rede, perde-se um pouco a coesão do grupo, né? Não tem coesão do grupo, né? As pessoas não falam entre si. Porém, ganha-se na agilidade para resolver problemas de situações extremas. É um caso clássico, foi o que eu falei ali, né, do militar no campo de batalha, né? A partir desses dois modelos de rede de comunicação, ou seja, um muito centralizado e outro totalmente descentralizado, né, é possível criar vários tipos de rede de comunicação diferentes, dependendo do contexto que se está inserido, como, por exemplo, em círculos, né, onde às vezes um membro pode falar com o líder e com outro membro, ou então de cadeia, que a informação só vai passar de um para o outro, depois só volta, né? Ou um círculo com barras, né? Por exemplo, onde o presidente se comunica com os gerentes, né? Os gerentes se comunicam entre si, cada gerente se comunica só com o seu grupo, por exemplo. Ou então aqui, por exemplo, né? Um presidente se comunica com um gerente de um grupo que só se comunica com o pessoal da sua equipe, outro também que só se comunica com o pessoal da sua equipe, que não se falam entre eles. Dependendo da tarefa, dependendo da situação, dependendo do contexto, você pode criar essa estrutura hierárquica de transmissão de mensagens dentro de uma instituição, tá? De novo, por isso que eu falei antes para vocês, isso aqui funciona em instituições, organizações, tá? O grupo lá do churrasco não é isso, tá? O grupo de WhatsApp lá da família, não vai acontecer isso, não vai ter isso. Isso aqui que a gente está falando de comunicação em organizações, tá? Instituições. Então, padrões como o círculo se associam com o desempenho lento, né? Quanto mais a informação rodar, mais lento para tomar decisões, né? E não econômico, mais padrões altamente centralizados, como a roda, aceleram a realização do grupo, tá? Então é isso, né? Quanto mais o pessoal conversa, dialoga, melhor, mais informação vai vir, mais coisa pode surgir, só que demora mais e vai ter um custo, né? Consequentemente. E ao contrário, né? Quanto menos tempo você tem para tomar a decisão, mais rápido, né? Você ganha, porque mais rápido você decide as coisas, mas você diminui a coesão do grupo e você aumenta também a chance de tomar uma decisão errada, porque você tem que decidir e às vezes a informação que você tem vinda de um e do outro, se esses dois tivessem conversado entre eles, talvez até a percepção deles, o que eles tinham que comunicar seria diferente. Então, né, tem esse problema também. Então, na solução de problemas, o padrão círculo exige maior número de transmissão de mensagens e causa mais erros do que estruturas centralizadas. Também pode acontecer, né? Falar demais também pode causar erro, mas via de regra, tá, as coisas tendem a se consertar. Então, quanto mais comunicação livre tiver, melhor, tá? Mas o tipo círculo oferece a flexibilidade de que as estruturas muito centralizadas carecem, né? Os padrões centralizados a respeito do seu desempenho efetivo oferecem aos participantes pouca satisfação, né? Então, quando a coisa é muito hierarquizada, muitas vezes o pessoal nem gosta. Uma empresa, por exemplo, muito tipo, você não pode falar diretamente com a presidência da empresa. Você tem que falar com o teu chefe, que tem que falar com o chefe dele, que tem que falar com o chefe dele. Isso às vezes incomoda, tá? Eu me lembro assim, de algumas empresas que eu trabalhei, que para minimizar esse tipo de coisa, assim, às vezes os próprios funcionários que eram mais chão de fábrica, né, tinham até medo de sofrer punição, coisa assim. Então muitas vezes tinha faziam coisas do tipo assim, como murais, né, onde você deixava lá a tua opinião e não precisava se identificar, né, você escrevia um bilhete, coisa assim, colocava lá numa caixinha para a direção, tal, e você colocava lá, né. Então a comunicação é direto, às vezes para a chefia de cima, sem passar pela gerência intermediária, né? Então, quando é muito centralizado, às vezes o próprio indivíduo que faz parte de uma instituição, de uma empresa, de uma organização, ele pode não se sentir fazendo parte daquela instituição porque ele não tem voz, né? Ele fala e ninguém ouve, né? Então, por isso que também tem que tomar cuidado nessas coisas, tá? Enfim,
eu ia dar um outro exemplo aqui de uma técnica. Bom, eu vou falar. Uma técnica de comunicação que se fazia também, mas aí era mais para questões de empresas, né? Gerenciamento de empresas, que tinha uma coisa que uma empresa que eu trabalhava que era bem legal, que tinha uma coisa chamada espinha de peixe, né? Que era um quadro que tinha assim, um saguão onde os funcionários ficavam, né? Então era uma linha assim, e tinham várias outras linhas assim e outras assim, então parecia mesmo uma espinha de peixe, né? Então basicamente era assim, lá em cima um gerente, um diretor, uma coisa, colocava um problema que estava tendo na empresa, né? Tipo assim, ó, o problema é esse, X problema lá, estamos com um problema lá em relação a tempo de duração das máquinas, por exemplo, né? As máquinas estão andando muito pouco tempo. E embaixo, então em cima você colocava os problemas, agora você em cima os problemas, ou você embaixo os problemas, e embaixo vinham as sugestões. Então todo mundo da empresa, pouco importa que setor que se era chão da fábrica, intermediário da gestão, da gerência da gestão, não importa. Via o problema que existia e sugeria dava uma ideia, uma sugestão de solução para aquele problema. E aí isso era legal, porque você assinava embaixo, fulano de tal, né? Porque assim, se a tua ideia servisse para efetivamente você resolver o problema lá, ou pro pessoal da gerência, da gestão, ter uma sacada para resolver o problema, você ganhava uma recompensa, né? Você ganhava um a mais ali, né? Então isso era legal, porque fazia com que todo mundo na empresa se envolvesse. Nem que seja para você ganhar um troquinho a mais, mas você se sentia ouvido, você se sentia valorizado, né? E você participava mais do dia a dia da empresa, para além de só executar a tua tarefa. Muitas vezes você foi contratado para fazer, né? Fui contratado para fazer só isso, eu só faço isso, e às vezes tem uma sacada, tem uma ideia, uma sugestão para fazer uma outra coisa, mas ninguém nem quer me ouvir. Bom, lá era o momento, o local onde você podia se expressar. Era bem legal, né? Uma técnica também utilizada para melhorar a comunicação dentro de uma empresa, por exemplo, né? Algumas estruturas que levam ao máximo a realização do grupo podem interferir com a atração, né, que a pessoa sente para com o grupo, né? Pode realmente fazer com que, isso que eu estava falando agora, a pessoa se sente mais pertencente, né, ou menos pertencente ao grupo, à empresa, tudo mais. E quando a organização do grupo deve ser mantida pela contínua atração dos membros tomados individualmente para com o grupo, as estruturas muito centralizadas podem ser incapazes de mantê-las a despeito das conquistas do grupo. É exatamente esse exemplo que eu dei agora desse espinha de peixe, tá? Então, por exemplo, se a comunicação é muito hierarquizada, se as relações são muito hierarquizadas, né, muitas vezes a pessoa ela não se entende, ela não se vê como pertencente àquele grupo, como pertencente àquela empresa, àquela organização, e não é que ela não sai porque ela precisa daquele emprego, por exemplo, mas ela simplesmente também não se entrega, não colabora, não faz nada além do que aquilo para qual ela está sendo paga, né? E muitas vezes não, né? De modo geral, o que você quer é que a pessoa sempre cresça mais, porque se ela crescendo, o grupo cresce, a empresa cresce, a instituição cresce, né? Então você incentivando a pessoa a fazer comunicações, tem essa relação que geralmente é nesse sistema de círculos, né, onde todo mundo pode trocar ideias com os outros. Era muito comum também, essa empresa que eu estou falando aí, que estão lembrando agora, a gente mudar de setor, né? Então, por exemplo, hoje eu sou contratado para trabalhar no setor X, mas uma vez por semana, uma vez por mês, eu ia trabalhar no setor Y, para entender como é que o pessoal lá naquele setor lá trabalha, e também como que o meu trabalho interfere no setor deles, né? Era bem legal essa dinâmica que o pessoal fazia. Melhorava a comunicação, melhorava a relação entre as pessoas, né? E fazia com que as pessoas tivessem uma consciência maior do que era a empresa, né? Porque no caso, por exemplo, era uma fábrica muito grande, e muitas vezes você realmente não sabe, a coisa é tão grande, você é contratado para fazer uma tarefa X, você executa aquela tarefa e não tem muita noção de como aquilo pode impactar todo o contexto, né, da empresa. E aí, fazendo esse tipo de ação, por exemplo, né, que favorece a comunicação entre setores, né, então veja, é uma comunicação circular, né, no grupo, na empresa, a pessoa se sentia mais valorizada, se sentia mais pertencente àquela equipe maior que era a empresa e, consequentemente, trabalhava mais, trabalhava melhor, estava até mais feliz por estar lá, né? Fazia um sentido maior para ela agora as coisas que ela realizava. Então,
São técnicas, tá, gente? Então, dependendo aí da situação, dependendo da tarefa, dependendo do objetivo que você quer, você pode, né, estruturar modos, né, hierarquias, ou mais hierárquicas ou menos hierárquicas na comunicação, e isso altera aí o funcionamento do grupo como um todo, tá bom? Então hoje a gente conseguiu fazer um pouquinho mais rápido, 53 minutos aí. Então é isso, gente, a gente encerra esse texto agora. Então acho que o nosso próximo encontro agora é síncrono, né? Então anotem as dúvidas que vocês tenham, que vocês tiveram, tanto no texto quanto no vídeo, que aí a gente sana a dúvida lá quando a gente se encontrar no nosso encontro síncrono, tá bom? Então um abraço para todo mundo, vejo vocês lá, até mais!